Bom dia, pessoal. A gente está indo para a aula 15, já indo para a reta final, capítulo 7 do livro Bond Emerge. Essa aula de hoje a gente vai falar sobre conjuntos dependentes e cliques. Na verdade, eu não vou definir muitas coisas novas para vocês, porque vocês já sabem o que é um conjunto dependente, já sabem o que é uma clique, mas tem umas relações aqui importantes com parâmetros que a gente estuda em grafos. E na aula que vem, na verdade, eu vou falar sobre teoria de Ramsey, que é o assunto, sim, que se usa conjuntos dependentes e cliques no mesmo contexto. Bom dia, Luiz. Chegou agora. Bom, Oi, bom dia. bem. Então tá. É uma aula rápida, eu acho, não vai ser demorada, então vamos começar e terminar esse assunto logo hoje. Bom, primeiro relembrando, né, coisas que a gente viu antes de estudar a coloração de arestas, né? Na verdade, a gente está revendo aqui agora algum desses conceitos. Por exemplo, emparelhamento, apesar da gente ter usado o emparelhamento quando eu falei sobre coloração de arestas, mas só para relembrar aqui a notação, né? A alfalinha é a cardinalidade do emparelhamento máximo do gráfico. É um número, né? É o tamanho desse conjunto de emparelhamento que é o maior possível. Beta é a cardinalidade da menor cobertura de arestas por vértices do grafo, né? Repara que é um termo longo, né? Cobertura de arestas por vértice. Vocês lembram desse conceito de cobertura? Isso caiu na primeira prova, né? Foi até antes da gente estudar coloração de arestas também, né? A gente está interessado em cobrir as arestas, né? E a gente vai cobrir as arestas por vértice, né? Então é o conjunto de vértices que a gente quer selecionar, de modo a satisfazer que todas as arestas do grafo sejam incidentes, né? Estejam incidindo a pelo menos um dos vértices ali naquele conjunto, certo? Isso é o conceito de cobertura de aresta por vértice. Eu estou chamando a atenção isso de aresta por vértice, porque nessa aula vai aparecer o contrário, cobertura de vértice por aresta também, tá? A gente vai chegar lá. Mas são esses dois símbolos que a gente usa para esses dois conceitos, tá? E vimos, né, isso na aula, a gente está na aula 12, na aula 15, então lá na aula 12, lá atrás, a gente viu esses conceitos, na verdade o de cobertura apareceu lá na aula 12, e a gente viu também que existe essa desigualdade, né? Que o tamanho do emparelhamento máximo ele é menor ou igual ao tamanho da cobertura mínima de arestas por vértice. Vocês lembram desse resultado? O porquê isso está acontecendo, né? Foi algo que nem foi algo demonstrado, né? Foi assim, só algum argumento bem direto, né? O porquê que existe essa desigualdade aí? Por que um é limitado pelo outro? Lembra não, Arnaldo? Alguém lembra? Quer comentar sobre isso? Como é que a gente associa um parâmetro com o outro? Então, pensa no seguinte: emparelhamento é o quê? É conjunto de aresta, certo? É um conjunto de arestas. E a gente tem que essas arestas satisfazem uma coisa mais restrita ainda, né? Não é um conjunto qualquer de arestas, né? É um conjunto de arestas que duas arestas naquele conjunto não compartilham um vértice, né? Não incidem ao mesmo vértice. Ok? Ok. Tá. O que é esse beta aí? O que ele está associando? Ele está associando a um conjunto de vértices. Mas o que tem esse conjunto de vértices aí? O que ele tem que fazer, esse conjunto de vértices? Qual é a propriedade que ele herda, que ele leva para esse parâmetro aí? Ele tem arestas entre eles, né? Oi? Pode falar, não. Toda aresta tem que ter um vértice nesse conjunto. Isso. Toda aresta do grafo tem que ter um vértice nesse conjunto. Então, em particular,
Relaciona um emparelhamento aí nesse seu conjunto de cobertura. Nesse emparelhamento que você tomou, pelo menos um dos vértices associados às arestas de emparelhamento tem que estar também nesse conjunto. Porque a aresta que está no emparelhamento, ela só é coberta, pensando na cobertura, por um desses dois extremos. Certo? Tem um exemplo aqui já já. Mas antes de chegar lá, vocês estão entendendo essa intuição? Vocês estão relembrando essa intuição? Porque foi algo que a gente viu nessa aula anterior, nessa aula 12. Então, a gente quer cobrir as arestas, tá? Então, toda aresta tem um vértice dessa aresta que está nesse conjunto de cobertura. Então, um emparelhamento, cada aresta do emparelhamento tem que estar associada a pelo menos um vértice lá da cobertura. Certo? Então, é por isso que você tem essa desigualdade aí. Você pode ser necessário, inclusive foi algo que o Edmundo comentou, né? A gente ficou debatendo, vendo exemplo, o que tinha que ter para que fosse não desigual, mas que fosse igual, que alfa' fosse igual a beta. A gente provou o teorema de Koenig, que é o que vai vir aqui. Se você tem gráfico bipartido, então o tamanho do emparelhamento máximo é exatamente igual ao tamanho da cobertura mínima de aresta por vértice. Isso foi algo que a gente provou no teorema de Koenig. Mas você tendo um conjunto de arestas que seja emparelhamento, você tem que ter pelo menos um vértice para cada aresta lá na sua cobertura, porque você tem que cobrir as arestas. E a aresta só pode ser coberta de duas formas. Uma aresta UV, ou ela vai ser coberta pelo vértice U, ou vai ser coberta pelo vértice V. Certo? Então, por isso que cada aresta de emparelhamento, pelo menos, contribui pelo menos com uma unidade na sua cobertura. Beleza? Luiz, Edmundo, Gabriel, Paulo, Anderson. Entenderam? Ok. Então, ok? Então, olha um exemplo, né? A gente viu também que essa igualdade não precisa ser válida, né? Então, a gente tem que... O alfa' é igual a beta se o gráfico for bipartido, mas se não for, não precisa ser igual, né? Isso aqui está um outro exemplo, ó. E repara que é um exemplo que parece um pouco com o que a gente viu lá, que o Edmundo falou, basta que tenha emparelhamento perfeito, então os dois parâmetros são iguais. A resposta é não, a gente viu lá, e aqui é um outro exemplo que me satisfaz isso. Olha uma cobertura. Vamos olhar esse em roxo primeiro, a cobertura, tá? Esse vértice aí que eu coloquei em rosa, ele cobre quais arestas? Ele cobre essa e essa. Certo? Ele está cobrindo. Mas é suficiente para cobrir todas as arestas do grafo? Então, a resposta é não, isso não é, porque tem as arestas do círculo aqui externo, que nenhuma delas está sendo coberta. Então, você precisa ter, como o círculo é ímpar, né? Aqui tem 5 vértices, né, do lado de fora, você precisa ter aqui 3, né? Esse vértice vai cobrir essa aresta e essa aresta. Agora, esse vértice aqui, ele foi necessário porque essa aresta e essa aresta não são cobertas. Então, usei ele, botei ele aqui, cobriu esse e esse. Certo? Não foi suficiente ainda porque essa aresta ficou solta, não ficou coberta. Nem esse vértice aqui estava na cobertura, nem esse. Então, usei mais um deles. Usei mais um vértice para poder incorporar a minha cobertura. Certo? Relembraram? Isso é o conceito de cobertura. Cobertura de aresta por vértice. Tá? Aí eu pergunto a vocês, existiria alguma forma de cobrir com menos vértices?
Acho que não. Repara que a gente começou cobrindo com esse vértice aqui, né, do central. Agora, teria como você começar a cobertura pensando no seu ciclo e depois ver se esses três já não eram suficientes para cobrir as arestas que esse cara aqui cobria? Porque repara que esse vértice cobre não só essas duas arestas, mas também essa aresta aqui. Então, ela está sendo coberta dos dois vértices aqui, né? Mas você pode reparar que não, é necessário sim, porque se, ok, você tenta cobrir essa aresta por esse vértice, essa aresta por esse vértice, essa aresta por esse vértice, aqui você não tem como cobrir sem usar um dos dois vértices aqui nem aqui, certo? Então, 4 é realmente o número mínimo aí. Então, o tamanho da menor cobertura de aresta por vértice é igual a 4, tá? E, como a gente estava olhando, é a relação que isso tem com o emparelhamento. Esse é um exemplo de um grafo que possui emparelhamento perfeito, né? Então, o tamanho, né, do emparelhamento a gente quer sempre aumentar, que é obter o de maior tamanho possível, né? Então, tem 6 vértices, né? E a gente consegue obter um tamanho n sobre 2. Então, nem precisa analisar se existiria um emparelhamento de tamanho maior, porque já atingiu o maior tamanho possível, o n sobre 2, né? Então, e existe um emparelhamento perfeito aqui, que é esse de tamanho 3. Então, repara que a desigualdade ela é estrita aqui nesse caso, né? Então, o tamanho do emparelhamento máximo é igual a 3, enquanto o tamanho da cobertura mínima é 4, tá? Bom, ok? Então, só foi para relembrar um pouco o que a gente já viu em aulas passadas há um bom tempo atrás, né? Depois a gente teve aula 13, aula 14 sobre coloração. Fala. Deixa eu perguntar, existe algum algoritmo assim sobre cobertura? Sobre cobertura, o problema de cobertura ele é difícil. Ah, O porque problema de emparelhamento ele é fácil. é que eu imaginei que, por exemplo, se tivesse algum algoritmo para determinar uma cobertura, ele deveria sempre partir pelo vértice de maior grau, né? Igual você fez partindo do Isso é uma meio. estratégia gulosa. A estratégia gulosa é aquilo que você quer otimizar naquele momento que você está tendo, né? Você Sim. quer fazer o melhor possível naquele instante. Para muitos problemas, isso daí ele resolve no sentido de você obter uma solução ótima. Ótima, aqui nesse caso, é uma solução de menor tamanho possível. Por exemplo, o MST, o problema de árvore geradora mínima, né? Quando se estuda muito em algoritmos em grafos, né? Algoritmo de Kruskal, Calprin, isso se resolve. Você pensar numa estratégia gulosa. Você consegue obter uma árvore mínima ali, pensando nessa estratégia gulosa, que é em cada momento pegar a melhor opção que você tem em vista. É míope, né? Você consegue enxergar bem de perto, não enxerga muito bem de longe. Você não sabe o que isso vai acarretar no futuro. Você sabe que nesse momento é a melhor opção que você tem. Mas para muitos outros problemas isso não resolve. Você consegue obter um conjunto que satisfaz ser uma cobertura. Consegue. Consegue obter um conjunto que satisfaz ser um conjunto independente. Consegue. Mas isso não necessariamente é o de maior tamanho possível ou de menor tamanho possível, dependendo do problema que você está olhando. Entendeu? Beleza. Há algoritmos exatos ótimos para o problema do emparelhamento. Isso há. Mas isso a gente estuda em algoritmos em grafos. E eficientes, né? Agora, para problema de cobertura, não. Beleza, então. Beleza. Tá? Bom, dado relembrando esses conceitos, né? Então, vamos continuar relembrando aqui algumas coisas, né? Que são coisas que vocês já sabem, mas só para deixar bem autocontido, né? Um conjunto independente é um subconjunto de vértices. Não precisa ser um subconjunto próprio, um subconjunto estrito, pode ser o próprio conjunto de vértices, dependendo do tipo de grafo, né? Mas tem que satisfazer essa relação de não ter aresta entre dois vértices nesse conjunto, tá?
Então, esse é seu subconjunto de vértices. É um conjunto dependente se não tem aresta entre dois vértices ali em S, tá? E a cardinalidade que a gente usa, então, é o alfa, tá? É o tamanho do maior conjunto dependente do grafo. É a cardinalidade do conjunto dependente máximo no grafo. Então, repara, alfa é tamanho de conjunto dependente máximo. Alfa' é tamanho de emparelhamento máximo, tá? Clique também é algo que a gente já viu, né? É um subconjunto de vértices do grafo, então é esse conjunto K aí, K maiúsculo. De novo, não precisa ser um subconjunto estrito. E uma vez que conjunto dependente não tem aresta entre nenhum par de vértices naquele conjunto, uma clique é o contrário, né? É o contrário no sentido de tem aresta entre todos, não é que existe alguma, não é negação do conjunto dependente, né? É o complemento, né? Então, é um subconjunto de vértices, então, que há arestas entre quaisquer dois pares de vértices que você tome naquele conjunto, tá? Repara que clique é um conjunto de vértices, assim como o conjunto dependente é um conjunto de vértices, tá? O que você pode falar é que clique induz num completo. Você não pode falar que uma clique é um completo, tá? É um subgrafo completo. Ele induz no grafo um subgrafo completo, tá? Mas clique é um conjunto de vértices, não é um grafo. Não é um grafo clique, tá? É um conjunto de vértices, beleza? Bom, e o parâmetro que a gente usa para obter a cardinalidade da maior clique que tem naquele grafo é o ômega de G, tá? Eu até chamei atenção para isso em aulas passadas, há muito tempo atrás, quando eu coloquei W de G. E eu acho que na lista foi ômega de G, onde eu queria falar W de G. W de G é o número de componentes conexas do grafo. Ômega de G é a cardinalidade da maior clique do grafo, tá? O livro do Bond-Murt, eu acho que ele usa o ômega para número de componentes conexas também, tem uma coisa assim lá, tá? Mas a definição, elas são distintas, tá? W de G é o número de componentes conexas e ômega de G é a cardinalidade da maior clique. Então, aqui, bom, você vê que qual é o tamanho da maior clique do grafo? Isso, é 3, porque não tem um completo de tamanho 4 aí, certo? O tamanho do maior completo é 3, é um triângulo aí. E o tamanho do conjunto dependente? Do maior conjunto dependente? Esse é um papo que a gente também já conversou isso em aulas passadas. Quanto vale o alfa aí? Por que 6, Luiz? Você não pode remover todas as arestas? Posso remover todas as arestas, mas eu não entendi o que... Você quer responder o quê? Não, acho que eu viajei aqui. Aqui não se refere exatamente a remover. A remover não, tá? Você olha no grafo e vê, tá, o que... O que é um conjunto aqui, um subconjunto de vértices que não tem vizinhança entre eles? Qual é o maior o tamanho desses conjuntos aí que existem, né? Tá? Então, isso, a resposta é 2. O tamanho do maior conjunto dependente é 2. Então, você tem que olhar os vértices e ver, pô, o A, por exemplo, eu não posso pôr num conjunto dependente o A e nenhum dos seus vizinhos. Então, não pode ser C, B,
e E junto com A, não pode entrar. Aí só vai sobrar quem? O D ou o F. Escolhendo um, o outro já não pode entrar também. Então, se eu escolho o D, tudo bem, mas o F não pode. Então, a gente vê que A e D, ou A e F, são dois conjuntos dependentes maximais. Não tem como desse conjunto com esses dois vértices você aumentar. Agora, existiria algum conjunto dependente maior do que isso? Que não usasse o A, por exemplo? Alguma ideia do porquê não, Arnaldo? Deixa eu tentar lembrar. O que conjunto independente se relaciona com clique? Qual é que é a relação que um tem com o outro aqui? Deve ter que ir na internet do Anderson de novo. Então, a relação que conjunto dependente tem com clique é no grafo complementar, lembra? O tamanho do maior conjunto independente em um grafo se relaciona de que forma com o grafo complementar? A soma da cardinalidade dos dois tem que dar o número de vértices? Não, isso é algo que é quando a gente fala de cobertura, né? Ah, entendi. Foi até algo que eu cobrei na prova, né? A relação que o tamanho do conjunto independente máximo tem com o tamanho da cobertura, não era isso que tinha lá? Eu acho que era. Isso, é algo que eu Era cobrei uma... na prova, que inclusive eu vou demonstrar aqui, tá? Mas, deixa eu ver o que o Edmundo falou. Uma clique só pode ter um vértice no conjunto independente do grafo. Uma clique só pode ter um vértice no conjunto independente do grafo. Isso sim, tudo bem. Tá. Então, uma clique, repara que aqui tem um triângulo. Tô dando aula, Felipe. Aqui tem uma clique, aqui, né? Esse conjunto de três vértices aqui é um triângulo. E da mesma forma aqui. Então, aqui eu só posso ter um vértice no conjunto dependente. Ok? Da mesma forma aqui eu só posso ter um vértice no conjunto dependente. Então, isso é um argumento que diz, ó, eu tenho dois triângulos, eu consigo particionar esse grafo em dois triângulos. Particionar no sentido, é o quê? É você ter as partes em que a união de todo o seu conjunto, no caso aqui, estou particionando os vértices, então a união desses dois triângulos dá o conjunto de vértices e a interseção é vazia. Então não tem nenhum vértice que está nesse triângulo da esquerda e que também esteja nesse triângulo da direita. Eu só posso ter no conjunto independente um vértice de cada clique. Beleza? Porque qualquer outro, se eu tomar um outro aqui também para entrar nesse conjunto dependente, então você também vai... Eles são vizinhos, porque eles estão numa clique. Tá? Então você só pode ter dois. É um jeito de você olhar isso. Uma forma... Então isso justifica bem, como o Edmundo falou. Então, uma forma também de pensar nisso, que é a que eu queria um pouco aguçar aqui, é você relacionar tamanho do maior conjunto dependente que você tem no grafo com uma clique, sim, como o Edmundo falou, mas não no grafo, e sim no grafo complementar. Então, pensando no grafo complementar, o tamanho da maior clique que está aqui vai ser exatamente igual ao tamanho
do maior conjunto dependente aqui, certo? E da mesma forma, o tamanho do maior conjunto dependente aqui vai ser igual ao tamanho da maior clique aqui, certo? Beleza? Porque você tem F, E, D não são vizinhos aqui, implica necessariamente eles serem vizinhos aqui. Então, o maior conjunto dependente aqui desse grafo, aliás, qualquer conjunto dependente que você tem no grafo aqui, no seu complementar, você vai ter que todos esses versos eram vizinhos. Da mesma forma, o contrário. Qualquer conjunto dependente que você pegue aqui, no seu complementar, eles vão ser vizinhos, porque é o que falta tornar completo, né? As não arestas aqui viram arestas aqui. As arestas aqui viram não arestas aqui. E vice-versa, né? Eu falei a mesma coisa, só falando dos lados contrários, né? Então, as não arestas aqui viram arestas aqui. Certo? Entenderam? Então, repara como aqui não tem triângulo. Ou seja, o tamanho da maior clique aqui é 2. O tamanho da maior clique aqui é 2, não tem triângulo. Se o tamanho da maior clique aqui é 2, o tamanho do maior conjunto dependente aqui é 2. Beleza? Então, foi um slide que eu estou relembrando de algumas coisas, mas vendo vários conceitos aí que são importantes, tá? Então, como um problema se relaciona com o outro. Isso aqui é uma aula que eu estou revendo o conteúdo e relacionando propriedades aí que existem nessa parte, né, que envolve clique e conjunto dependente. Beleza? Tá claro? Bom, então, esse teorema aqui, na verdade, ele é útil demais para a gente provar esse corolário. Esse corolário foi o que eu cobrei na prova. Vamos voltar aqui para enunciar de novo o teorema, mas o que foi, Arnaldo? Então, a conclusão é que o maior conjunto independente tem o mesmo tamanho da maior clique do complementar. Isso, exatamente. Isso é a consequência da definição. Não tem nem muito, aí nem tem demonstração para isso. É consequência da definição, isso é justificativo. Tá? Isso foi algo que eu também falei lá atrás, né? Só que eu lembro, concordo que seja há muito tempo atrás, né? Mas você tem essa relação bem forte aí entre essas duas coisas. Bom, como eu estava falando, esse corolário foi o que eu pedi que vocês mostrassem na prova. Foi uma questão da prova, né? Eu coloquei na prova isso porque foi algo que a gente conseguiu enxergar durante a aula. Numa das aulas, vocês mesmos argumentaram isso. A gente teve essa construção de argumento para ter essa soma dos dois parâmetros serem iguais a n, né? Ou seja, a soma do conjunto independente máximo com a cobertura de aresta por vértice mínimo é igual ao número de vértices do grafo. Bom, mas para provar ele, eu poderia usar diversos argumentos, alguns, igual a gente viu na aula, que era remover, não sei como vocês botaram na prova, mas poderia pensar em remover esse conjunto de cobertura e o que sobrou necessariamente é um emparelhamento, é um conjunto independente, porque se sobrasse alguma aresta ali ao você remover os vértices da sua cobertura, ia implicar alguma aresta não estar sendo coberta. Porque os dois vértices daquela aresta não estão na cobertura. Mas você tem que cobrir a aresta na cobertura. Certo? Entenderam o que eu falei? Eu falei meio rápido já a demonstração disso. Tá? Mas eu poderia usar isso mais com calma, com mais parcimônia, vendo primeiro esse teorema. Depois a gente vai para lá. Tá? Bom, o teorema diz o seguinte. Pô, fiz uma pergunta que vocês não me responderam. Entenderam o que eu falei agora, no corolário ali? Entendi. Entendeu? Se você retirar a cobertura, e sobrar alguma coisa, você não teria um conjunto independente. Se sobrar alguma coisa, no caso, seria sobrar alguma aresta, né? Isso. Alguma coisa que não seja um conjunto independente. Isso implicar em quê?
Isso ia implicar que não seria um conjunto independente, né? Não, tudo bem, mas o que a gente quer argumentar é que dá um conjunto dependente. E o porquê que dá um conjunto dependente? Porque senão haveria mais um vértice. Ah, mas esse conjunto dependente é máximo, né? Esse lance de máximo e mínimo nem foi o que eu estava levando em consideração aqui tão fortemente nesse argumento. Mas é que o complemento, né, no caso, o complemento, no caso, é remover, né? Isso. Removi o conjunto de vértices que formam uma cobertura de arestas no grafo. Removido o grafo, o que sobrou tem que ser um conjunto dependente. Que é o que está aqui nesse argumento. Eu estou tentando aguçar um pouquinho já esse argumento do porquê da demonstração desse teorema, né? Sim, porque nesse caso você remove todas as arestas, né? Isso, você remove... Termina aí, Isso. Edmundo, pode falar. Porque você falou, né? Se eu remover a cobertura de vértices por aresta, os vértices, né? Eu estou removendo todas as arestas do grafo, então só sobra um conjunto independente. Né? Vértices fazem um conjunto independente. Você removeu a cobertura de arestas por vértice. Então, você removeu os vértices que cobriam todas as arestas. Então, se você removeu os vértices que cobriam todas as arestas, você também apagou todas as arestas. Porque não existe uma aresta com só um extremo. Você tem que ter os dois extremos das arestas. É ontem eu te falar isso. Então, você removeu também os vértices e as arestas vieram juntas, né? Nessa remoção. Então, o que sobrou no grafo foi um conjunto de vértices independentes. Em outras palavras, é o que eu estava mencionando quando eu falei rapidamente ali, é se você tivesse ainda, quando você removesse do grafo o conjunto de vértices que formava a cobertura de arestas ali, se sobrasse aresta, a aresta não estaria sendo coberta. Então, você não removeu uma cobertura, porque sobrou alguma aresta ali que não tinha nenhum vértice representado na cobertura. E como a gente viu desde o início da aula, a cobertura, ela tem que ter, a cobertura de arestas, né? Ela tem que ter pelo menos um dos dois vértices ali presente no conjunto. Então, por isso argumenta esse teorema, tá? Então, oi, pode falar. Eu só tenho uma pergunta. Se eu pegar todos os vértices do grafo, eu também tenho uma cobertura de arestas, não tem? Tem. Por isso que a gente está interessado no problema de minimização. A gente quer obter uma cobertura de arestas por vértices de menor tamanho possível. O conjunto de vértices é uma solução, mas não é a menor. Tá? Beleza. Então, isso também é algo que eu comentei lá na aula sobre isso. Na aula 12, sei lá qual foi a aula. Bom, mas está sendo bom que a gente está revendo um monte de coisa aqui, né? Então, esse é um conjunto dependente. Ele é um conjunto dependente se, somente se, né? Se houver o quê? Não existe aresta entre qualquer dos vértices de S. Certo? Então, não existe aresta entre quaisquer dois vértices de S, se somente se o quê? Toda aresta de G tem extremo fora de S. Que é o que está em V e não está em S. Certo? Se as arestas não têm os dois extremos aqui em S, cada aresta não tem dois extremos em S, é porque toda aresta tem extremo fora de S. Beleza? É justamente o que essa afirmação está dizendo. Isso daqui é exatamente equivalente a falar isso. Ou seja, esse conjunto que sobrou é uma cobertura de arestas por vértice. Entenderam? É um pouquinho só diferente do que eu falei, né? Porque eu falei de remover a cobertura de arestas, né? Aqui eu estou pensando em remover o conjunto de independentes. É um outro jeito de pensar a mesma coisa.
Tá claro para você, gente? Sim. Ô, professor, Uhum. e se no caso se eu tivesse só vértices isolados? O que é que tem? Aí se eu tirasse todos os vértices, não sobraria nada, né? Aí não seria uma cobertura. Você quer cobrir as arestas do grafo, né? Mas se o grafo já não tem aresta, o conjunto é vazio. Isso. O conjunto já é vazio. Então, de fato, sobra o que deve sobrar. Nada. Nada. Conjunto vazio. Entendeu? Ah, sim. Um grafo. Então eu posso falar que um gráfico que só tem vértices isolados, uma cobertura de arestas, é conjunto vazio também, né? Isso. Isso aí. Beleza. Tá? Repara que isso é uma restrição que não é dado no problema. Mas eu vou apresentar um hoje que vai ser. Tá? Bom, a gente vai chegar lá. Mas, beleza. Então, isso daqui é suficiente para a gente ter esse corolário. Que é a soma entre a cobertura máxima, o tamanho, né? Perdão, o conjunto dependente máximo com a cobertura mínima é igual a N. Cobertura é o quê? De aresta por vértice, tá? Então, a gente está interessado no conjunto de vértices que cobrem as arestas. O porquê disso usa muito esse teorema aqui anterior, mas na verdade o corolário é o seguinte. Então, ó, seja S um conjunto dependente máximo e L uma cobertura mínima das arestas por vértice, né? Então, pelo teorema anterior, a gente tem que o complemento de 1, né, no caso, você tem V, o conjunto de vértices, tirou ali o conjunto de independente, o que sobra é uma cobertura, certo? E da mesma forma, se você tem um conjunto de vértices, e se você tira ali a cobertura mínima, o que sobra é um conjunto dependente. Aliás, se você tira qualquer cobertura, né, em particular mínima. Então, se você tem esse conjunto, retornando, se você tirou um conjunto independente, o que sobrou é o conjunto dependente mínimo, perdão, se você tirou o conjunto dependente máximo, o que sobrou é alguma cobertura. Isso a gente já entendeu do teorema anterior, beleza? E da mesma forma, se você tem um conjunto de vértices e tirou dali uma cobertura mínima, o que sobrou é um conjunto dependente qualquer, beleza? Do teorema anterior a gente só sabe isso. Se você tem se você tem um conjunto de vértices e você tira um conjunto dependente, o que sobra é uma cobertura. Então, o que a gente está dizendo aqui, se tem um conjunto de vértices, tirando o conjunto dependente máximo, o que sobra é alguma cobertura. Não estou dizendo ainda que é a mínima. Repara que é muito direto até associar isso aqui ao mínimo, porque você tirou uma quantidade máxima, então o que sobrou é o mínimo. Mas ainda não é isso que está escrito. O que a gente sabe é que sobrou uma cobertura L estrela. Da mesma forma, se você tem um conjunto de vértices, você remove a cobertura mínima, o que sobra é algum conjunto dependente. Agora, o tamanho desse conjunto dependente que sobrou, o tamanho da cobertura, não é ainda que a gente está levando em consideração. Tá? Então, a gente tem o quê? Que esse tamanho, né, L estrela, ele é igual a N menos alfa. Alfa é o tamanho do conjunto dependente máximo. Ele que você removeu. Então, V menos S ele tem tamanho exatamente N menos alfa. Tá? E esse tamanho que sobrou, esse L estrela, não necessariamente ele é o mínimo. Não necessariamente é uma cobertura mínima. Então, ele é maior ou igual ao beta. O beta é a cobertura mínima. A gente ainda não sabe que isso daqui é verdade, né? Então, a gente tem que... Essa diferença é um L estrela que é maior ou igual ao beta. Entenderam? É o tamanho de L estrela. A gente só sabe que a estrela é uma cobertura. Agora, o tamanho dele, a gente não sabe ainda dizer que é exatamente igual a beta. Tá? Então, é maior ou igual a beta. Da mesma forma, o S estrela. Quando você pega a N e tira a cobertura mínima, repara que L é a cobertura mínima.
Então, você tira o tamanho dessa cobertura mínima, você tirar o beta do N, né? E o que sobra é esse S estrela aí. Então, a gente sabe que é um conjunto dependente. Não tem a certeza ainda que é o máximo. Então, é menor ou igual ao máximo, que é o alfa. Entenderam essas duas desigualdades aí? Sim? Então, dado essas duas desigualdades, pronto, aí fechou, porque o que a gente tem? N menos alfa é maior ou igual a beta. Isso é o que a gente tinha aqui, né? N menos alfa é maior ou igual a beta. Ou seja, uma desigualdade, né? Passou o alfa para o outro lado ali, você tem que o alfa é maior ou igual a N é maior ou igual a alfa mais beta. E da mesma forma, da segunda desigualdade, a gente tem que N menos beta é menor ou igual a alfa. Ou seja, N é menor ou igual a alfa mais beta. Então, repara que N satisfaz essas duas desigualdades. N é tanto maior ou igual do que alfa mais beta e, ao mesmo tempo, N é menor ou igual a alfa mais beta. Ou seja, você tem a igualdade. Se M é maior ou igual a algum termo e N também é menor ou igual a esse mesmo termo, é porque N só pode ser igual a esse termo. Não existe nenhum par de valores que ele seja, ao mesmo tempo, A menor do que B e B menor do que A, certo? A menor do que B e A menor A. A maior do que B e A menor que B, certo? Então, você tem que ter, porque exatamente a igualdade está sendo satisfeita aqui. Entenderam? Tá claro? Ok. Então, retornando aqui ao que a gente também já viu em aulas passadas, né? O teorema de Koenig, a gente mostrou que o tamanho do emparelhamento máximo era igual ao tamanho da cobertura de arestas por vértice mínimo, né? Foi isso que a gente mostrou lá. Porque a gente tinha inicialmente aquela desigualdade, né? Alfa' menor ou igual do que a beta, né? Aqui, certo? Então, o teorema de Koenig a gente tem que é igual, né? Que os dois valores são iguais. Agora, vamos olhar lá. Para que isso aqui até agora está uma aula de recapitulação de coisas, né? Talvez mais pontual em um termo ou outro, mas não tem nenhum conceito novo sendo apresentado aqui, tá? A não ser parâmetros, né? Letras que eu estou definindo para vocês. Então, a gente tem um grafo bipartido, x é uma parte, y é outra parte. Você tem que o tamanho de x é 10, o tamanho de x é 9, o número de vértices é 19. Bom, agora sobre os parâmetros. O teorema de Koenig diz que alfa' é igual a beta. E a gente viu aqui, a gente pode ver aqui que o alfa' é igual a 7. Isso vai relacionar o emparelhamento máximo, que são essas arestas azuis aqui, relaciona exatamente uma cobertura. Qual é o conjunto de cobertura mínimo aqui? Vocês lembram? Olhando esse grafo aqui, vocês sabem me dizer, vocês lembram, né? Porque isso foi algo que também a gente já viu. Mas vocês conseguem me dizer qual é a relação, olhando para esse grafo, em que o emparelhamento máximo, que são essas em azul aí, essas arestas em azul, tem com a cobertura mínima? Quais são os vértices da cobertura mínima?
Isso é um argumento do teorema de Koenig. Não lembram? A minha pergunta é, tá lembrando? Então, a pergunta é, dado um grafo bipartido, e além disso, você tem aí as arestas do emparelhamento máximo, já ditas para você quais são, cadê a cobertura mínima aí? Cadê o conjunto de arestas, perdão, cadê o conjunto de vértices que cobrem todas as arestas do grafo? Em que todas as arestas do grafo têm algum extremo no vértice que está naquele conjunto, nos vértices que estão naquele conjunto. Eu chutaria que é o maior conjunto X e Y, né? O maior entre os conjuntos X e Y. Isso vai definir a cobertura mínima? Não é bem assim, não. O teorema de Koenig foi um teorema longo, que, na verdade, ele diz muita coisa importante para a gente lá. É o seguinte, esse conjunto T e esse conjunto S, não sei se vocês lembram, mas eles são definidos por meio de caminhos alternantes. Alternantes, começando com vértices que não estão no emparelhamento. Então, esse conjunto U aqui, o X aqui, são os vértices que não estão no emparelhamento, que não está no emparelhamento significa não ter aresta incidido nele, cuja aresta esteja no emparelhamento. Tá? Então, são caminhos alternantes. Então, você começa por aresta que não está no emparelhamento, vai para uma aresta que está no emparelhamento. E aí você continua isso. Tá? Bom, então são todos os vértices, né, alcançáveis a partir desses vértices que não estão no emparelhamento. Como consequência disso, a gente viu lá que T é o conjunto de vértices que vai cobrir necessariamente as arestas aqui que estão com vértices em S. Então, T, ele cobre todas as arestas que estão nesse pedacinho daqui para cá. Isso, então, todas as arestas que estão aqui, ó, com os dois extremos aqui, S e T, são cobertas por T. Então, o conjunto de cobertura de arestas por vértice de tamanho mínimo é formado por T e esses vértices aqui. São os vértices de X que não estão em S. Eles são os vértices, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, responsáveis por cobrir todas as arestas do grafo. Isso é uma consequência, na verdade, o teorema de Koenig, ele dá essa ideia construtiva de como você vai relacionar o emparelhamento máximo que você tem no grafo bipartido com um conjunto de cobertura de arestas por vértices de tamanho mínimo, tá? O porquê disso tudo a gente viu lá naquela aula, mas o que eu estou dizendo já é a consequência daquilo, né? Esse conjunto T, na verdade, ele é responsável por essas arestas aqui. Isso, Arnaldo. T, união, isso, T, união X, que não está em S. São esses três aqui. Então, T são esses vértices, X menos S são esses aqui. Beleza. O porquê disso tem muito a ver com esses caminhos alternantes aqui. Caminho alternante é sempre de aresta que está no emparelhamento, aresta que não está no emparelhamento. É sempre assim, alternando. E o ponto de partida são vértices que não estão no emparelhamento. Então, isso significa que
as arestas que você começa o seu caminho não é emparelhada. Então, isso eu estou falando bem alto nível, né, porque os detalhes eu falei lá na aula, mas o que importa é que esse é o tamanho da cobertura mínima, tá? Que é igual ao tamanho do emparelhamento máximo. Repara que cada aresta do emparelhamento contribui com exatamente um vértice para a solução da cobertura. Nessa aresta, esse vértice. Para essa aresta, esse vértice. Para essa aresta, esse vértice. Assim por diante. Tá? Bom, então, olha como as coisas acontecem aqui. Agora, o alfa. A gente viu alfa', viu beta. Alfa' tamanho de emparelhamento máximo, beta tamanho da cobertura de aresta por vértice mínimo. Agora, o alfa. O que o alfa aparece aqui com beta? Alfa é o tamanho do conjunto independente máximo. E a gente acabou de provar que alfa é igual a n menos beta. Beta a gente acabou de ver que é igual a 7. Certo? Então, n é 12. Tem 19. N é 19. Tem 19 vértices ali. 19 menos 7 é igual a 12. 12 é maior do que uma das partes aqui. Aqui tem 10 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, repara que o tamanho do conjunto dependente máximo de um grafo bipartido, ele pode ser, sim, maior do que o tamanho de uma das duas partes. Entenderam? Repara que deu 12. Cadê os 12 vértices aqui que formam conjunto dependente? São os que sobraram, né? Tirando o conjunto T, união X menos S, né? São os vértices que sobraram. O que sobrou foi o quê? Foram esses aqui, né? S união Y Isso. menos T. Perfeito. É justamente o que sobrou pela remoção da cobertura. Né? A cobertura são esses vértices aqui. O que sobrou foi, de fato, o conjunto dependente máximo. Beleza? Que é obtido por esses vértices aqui, porque a cobertura foram esses vértices com esses vértices, esses 3 vértices aqui. Removi esses 7 vértices, acabaram as arestas do grafo. O que sobrou é o conjunto dependente e o conjunto dependente máximo, que a gente acabou de provar, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Entenderam bem? E repara como, de fato, isso fica maior do que o tamanho de uma das partes. Beleza? Então, ok, isso aqui foi bem até para rever muitas coisas aí que a gente viu ao longo do curso, né? Então, aqui sim começa o conteúdo novo, né? Que é dada essa revisãozinha aí. A gente acabou de ver a cobertura de aresta por vértice. Aqui a gente pode também definir o contrário, cobertura dos vértices por arestas. Então, a gente está interessado aqui num conjunto de arestas em que todo vértice é extremo de pelo menos uma das arestas desse grafo, desse conjunto aí, né? Desse conjunto L'. Então, uma cobertura dos vértices por aresta, L', é um conjunto de arestas tal que todo vértice do grafo é extremo de pelo menos uma aresta desse conjunto. Repara que o que a gente pensou antes em cobrir as arestas por vértice, agora a gente está pensando no contrário. Então, a gente quer cobrir os vértices por arestas. Tá? Então, beta' é essa cardinalidade. Beta' é a cardinalidade da cobertura mínima dos vértices por arestas. Assim como, e até o Arnaldo, né, comentou,
você pode ter o seu conjunto todo de vértices do grafo. Ele vai sim ser uma cobertura de arestas por vértice? Vocês concordam também que um conjunto de arestas do grafo, ele é uma cobertura dos vértices. Beleza? Porque você tem todos os vértices estão representados pelas arestas do grafo, por todas as arestas do grafo, né? Por alguma aresta do grafo. Todos os vértices estão representados por alguma aresta do grafo. Então, se você tem todas as arestas do grafo no seu conjunto de cobertura lá, beleza, cobriu todos os vértices. Isso quando não tem vértice isolado. Beleza? Então, esse é o caso. Só existe cobertura dos vértices por arestas se o deltinha do grafo for maior do que zero. Entendeu? Então, só faz sentido a gente estudar cobertura de aresta, perdão, cobertura de vértice por aresta quando o deltinha for maior do que zero. Em outras palavras, é quando não existe vértice isolado naquele grafo. Entenderam? Porque não tem como aquele vértice, se tiver algum vértice isolado, ele ser coberto, ele ter alguma aresta que vá nele. Não tem aresta. Então não faz sentido para a gente estudar o problema quando existe vértice isolado, tá? Bom, então o que a gente vê é que nem sempre o emparelhamento, perdão, o conjunto de arestas do grafo, com a remoção do emparelhamento, o que sobrou é uma cobertura de vértices por aresta. Uma cobertura de vértices por aresta. Tá? Faz sentido isso para vocês? Estão entendendo o que está escrito? Sim, faz sentido. Perfeito. Por exemplo, se você pegar uma estrela, ou pega um P3 só, um caminho de 3 vértices ali, vê o que acontece. Remove o emparelhamento. O que sobra é uma cobertura dos vértices? Não sobra, porque tem um vértice ali que ele não é coberto. Vai sobrar um vértice isolado ali. Ou de modo mais geral, como o Arnaldo comentou aí, a estrela. E da mesma forma, nem sempre o conjunto de arestas que você tem no grafo, quando você remove um conjunto de cobertura de vértice por aresta, o que sobra é o emparelhamento. Também entendem isso? Tem algum exemplo aí que isso faça sentido? O mesmo exemplo que eu falei, ele se aplica aqui, né? Então, pega um P3. Quais são as arestas que cobrem os vértices do P3? Concordam que são as duas arestas? Sim? Então, quando você pega o seu conjunto de arestas e remove o que sobra ali, não sobrou emparelhamento, né? Sobrou um conjunto independente de 3 vértices ali, né? Então, repara que as coisas não se comparam assim dessa forma, né? Mas, ainda assim... Oi? L é a cobertura dos vértices por arestas? E M também? M é emparelhamento. Ah, Eu tá. falei M sendo outra coisa, desculpa aí. Não, lá em cima no slide mental. M é cobertura. Ah, não. Nem sempre é. Diferença M é cobertura. Tá, entendi. Ah, sim. É o Eu que texto, li né? errado. Eu que li errado. É. Desculpa.
Eu poderia inverter, né? Dado M emparelhamento, nem sempre E menos M é uma cobertura, né? Enfim, mas é só a leitura mesmo, tá? Mas ainda assim, essa relação de cobertura e tal, emparelhamento, existe uma relação entre esses dois problemas. Ainda assim, você tendo. Então, o argumento que tem que estar aqui, o argumento que está aqui, não vai ser dado por isso de você remover e ver o que acontece. Porque você não tem essa relação tão direta de uma coisa com a outra. Entenderam? Eu preciso de 1 minutinho, eu já volto, gente. Rapidinho. Eu vou no banheiro ali rapidinho. Leia o que está escrito aí, Ok. tá? Voltei. Então, entenderam? Mesmo os conjuntos não serem complementares nesse sentido, né, que a remoção vai agregar de fato o outro conjunto, a gente tem essa igualdade, que o tamanho da cardinalidade do emparelhamento máximo mais o tamanho da cobertura dos vértices por arestas do grafo de tamanho mínimo, né, cobertura mínima, né, essa soma é igual a n, ao número de vértices do grafo, tá? Então vamos mostrar aqui essa igualdade agora. Entenderam? Para demonstrar isso, a gente tem 2 casos a tratar. O primeiro caso, a gente vai mostrar que alfa dessas duas desigualdades verdadeiras, você vai ter, de fato, a igualdade. Beleza? Assim como foi o outro lado, o alfa mais beta igual a n. Tá? Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro é o primeiro caso, né? Então, vamos mostrar que alfa' mais beta' é menor ou igual a n, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá? Bom, pega M, o emparelhamento máximo de G, tá bom? E U é o conjunto de vértices que não estão nesse emparelhamento. São os vértices M insaturados, tá? Então, vou desenhar aqui mais ou menos como é esse gráfico aqui. Então, ou esse pedaço que eu estou considerando, né? M é o conjunto. Então, M é esse ai, caramba. M é esse conjunto aqui de emparelhamento máximo, tá? E U são os vértices que não estão no emparelhamento, tá? São os vértices insaturados. Então, aqui é o conjunto U que sobrou.
É um conjunto de vértices qualquer do grafo aí. Beleza? Tá? Então, são os vértices que não estão no emparelhamento. O tamanho de M é alfa'. Beleza? Porque M é o emparelhamento máximo. Agora, vamos ver qual é o tamanho de U. Vocês têm alguma ideia para o tamanho de U? Vamos ver sobre ele agora. Tá? Bom, a gente sabe que o deltinha é maior do que zero, né? Foi isso que a gente considerou lá. M é máximo, tá? Então, existe... Olha só, como o M é máximo, esse M aqui é máximo, vocês concordam que não existe aresta entre vértices que estão aqui em U? Isso aqui é U, tá? Isso aqui é U, tá? Não existe aresta que seja envolvendo dois vértices aqui. Não existe aresta com os dois extremos aqui em U. Concordam com isso? Sim. Por quê? Porque M é máximo. Porque M é máximo. Se isso aqui existisse essa aresta, os dois vértices não estão saturados. Então, eles podem estar saturados porque não tem nenhum vizinho deles que está no emparelhamento. Então, você pode pôr esse par de aresta, esse par de vértices, no caso, essa aresta no emparelhamento. Então, esse está sendo dito ali. Então, existe um subconjunto de arestas com esse tamanho de U de arestas, onde um incidente a cada vértice de U. Ou seja, o que isso está dizendo? Existe nesse conjunto U de vértices aqui, um conjunto de arestas que necessariamente vai daqui para cá. Necessariamente. Esse é o conjunto E' que foi dado ali. Porque o deltinha é maior do que zero, então não existe vértice isolado. Nenhum vértice aqui pode estar isolado. Além disso, a gente viu... Além disso, a gente viu que não pode ter aresta envolvendo os dois vértices aqui dentro de U. Por isso que eu acabei de falar. Então, por conta disso, tem que ter uma aresta vindo de U para cada vértice de U, necessariamente vindo para M. No caso, M amarelo. E isso aqui é esse conjunto E'. São essas arestas roxas aqui. Tudo bem? Então, existe um subconjunto de arestas com exatamente o tamanho de U. Então, para cada vértice de U, tem uma aresta dele que vai para o outro lado lá, vai para o M. Entendeu? Vai para algum vértice que está lá sendo saturado. Tá? Então, bom, e agora? Então, com isso, bom, caso contrário, né, existiria ao menos uma aresta com ambos extremos e U, podendo assim aumentar M. É o que a gente acabou de falar aqui. Se não houvesse essa aresta aqui, por exemplo, como o deltinha é maior do que zero, tem que ter uma aresta saindo dele. Se não vem para cá, é porque vem para cá. Mas se viesse para cá, você aumentaria o emparelhamento. Isso você não pode, porque o emparelhamento é máximo. Então, você tem que cada vértice que está aqui possui uma aresta para cá. Repara que agora o que a gente tem? Ó, M, que é o emparelhamento. União, esse conjunto de arestas roxas que eu fiz no desenho ali, é uma cobertura de vértice por aresta de G. Concorda com isso?
Então, M é um conjunto de arestas responsável por cobrir esses vértices aqui. Agora, sobraram esses outros vértices, eles têm que ser cobertos. A gente está interessado em relacionar emparelhamento com cobertura de aresta. Não. A gente está interessado em relacionar emparelhamento com cobertura de vértice por aresta. A gente está interessado no conjunto de arestas que cubram os vértices. Esses vértices aqui são cobertos pelas arestas de emparelhamento. Agora, esses vértices aqui vão ser cobertos por essas arestas que a gente acabou de argumentar que elas existem. Então, a união M com E' faz a gente, então, ter uma cobertura de vértice por aresta. Beleza? Então, de fato, a união desses dois conjuntos é uma cobertura de vértices por aresta de G. Os vértices são cobertos por arestas de M e as arestas de E'. E assim, o que a gente tem agora? Ó, a gente tem que o tamanho dessa cobertura ela é maior ou igual a beta'. Beta' é o tamanho da menor cobertura. Eu não estou dizendo ainda que isso é o tamanho da menor cobertura. Então, ela é maior, o beta' é maior ou igual a isso. Tá? Ou seja, o tamanho dessa cobertura que a gente acabou de argumentar que de fato aquilo é uma cobertura, é maior ou igual a beta'. E a gente tem que, como não tem nenhuma aresta que esteja em M e esteja a E' ao mesmo tempo, ou seja, não tem interseção, esses dois conjuntos aqui, ou uma aresta ela está completamente em M ou está completamente em E'. Não tem uma aresta que pertença tanto ao emparelhamento e, ao mesmo tempo, faça essa transversal aqui, indo para U. Beleza? Ou seja, os dois conjuntos são disjuntos. Os conjuntos de arestas. É claro que o vértice aqui, ele contribui tanto para cá quanto para cá. Mas as arestas são diferentes. Os vértices que estão em U não estão em M, eles não estão na saturação, eles não estão no emparelhamento. Então, as arestas de E' não estão em M. E da mesma forma, as arestas de M não estão em E'. Beleza? Então, os dois conjuntos são disjuntos. Então, o tamanho da união não tem interseção nenhuma para tirar. É simplesmente a soma dos dois conjuntos. Entendeu? Qual é o tamanho de M? É alfa'. É o tamanho do emparelhamento máximo. A gente pegou o emparelhamento máximo. O tamanho de M é alfa'. Qual é o tamanho de E'? O tamanho de E' é o quê? É o número de vértices que tinha no grafo, que tem no grafo, menos o número de vértices que está no emparelhamento. O emparelhamento tem alfa' arestas. Cada aresta contribui com 2 vértices. Então, o número de vértices que sobrou aqui é o quê? É N menos o número de vértices que tem aqui. Quantos vértices tem aqui? É 2 vezes o tamanho do emparelhamento máximo. Então, é 2 vezes alfa'. Então, fazendo as contas aqui, alfa' mais N menos 2 alfa', é N menos alfa'. Então, beta é menor ou igual do que N menos alfa'. Passo alfa' para o outro lado, alfa' mais beta' é menor ou igual do que N. Show? Entenderam esse primeiro caso? Alguma pergunta? Algum comentário? Luiz está quieto hoje, Luiz? Tá tudo bem aí? Tá sim. Tá entendendo? Tô. Mas eu vou ter que olhar com mais calma isso aí, porque tem muito detalhe. Tem muito detalhe, né? É uma aula que eu estou apresentando um conceito novo aqui agora, né? Então, eu concordo que pensar no que de fato quer dizer esse beta', esse conjunto de arestas que cobrem os vértices, tem que digerir um pouquinho com calma, né? Mas, bom, isso aqui argumenta esse primeiro caso, que é que o tamanho do emparelhamento máximo
mais o tamanho da cobertura de vértices por arestas de tamanho mínimo é menor ou igual a n. Tá? Tenta lembrar desse desenho. Quando estiverem relendo aí, revendo esse vídeo e tal, lembrem que M são as arestas de emparelhamento máximo, L' são as arestas que atravessam, né, de M para U. E U são os vértices que não estão em emparelhamento. Tá? Bom, beleza. Então a gente tem essa desigualdade. Segundo caso agora. E aí, pessoal? Bom, eu resolvi dar uma pausa na nossa aula de grafos de hoje de manhã e gravar o finalzinho da segunda parte dessa demonstração aqui que a gente viu na aula, porque tinha algum detalhe que não ficou tão bom, então eu preferi aqui gravar e mostrar para vocês, para ficar exatamente com o conteúdo certinho, tá? Bom, o segundo caso dessa demonstração aqui, né? Então, a gente quer mostrar que o tamanho da cobertura mínima de vértice por aresta mais o tamanho do emparelhamento máximo, né, ele é maior ou igual do que n, né? Então, o que a gente faz aqui, tá? Então, pega o gráfico G que a gente está olhando lá, né? Então, seja L uma menor cobertura de vértice por aresta. Então, se a gente sabe que L é a menor cobertura, o seu tamanho é exatamente igual ao beta'. Tá? O beta' é a cardinalidade da cobertura mínima de vértice por aresta do grafo, né? E a gente vai considerar H como sendo o grafo que vai ter como vértices exatamente os vértices que tem em G e como arestas exatamente as arestas que você utilizou na sua cobertura. Então, esse é o grafo, tá? Bom, pega desse grafo um emparelhamento máximo, esse grafo é H, que é um subgrafo de G, né? E a gente diz que esse emparelhamento é máximo, se chama M, tá? Então, vamos lá, eu vou escrever as coisas aqui, depois eu vou desenhar um pouquinho melhor. Mas, desse emparelhamento máximo, você pode ter os vértices que estão emparelhados e os vértices que não estão emparelhados. Denote o conjunto desses vértices que não estão saturados. Ou seja, você tem do seu conjunto de arestas que você considerou em L, o emparelhamento máximo, que eventualmente você pode ter as arestas que não vão entrar no emparelhamento e, como consequência, os vértices ali associados podem ser insaturados. Tá? Então, vamos para um desenho aqui. Não tem como desenhar dentro do PDF, então eu vou trocar aqui a tela para cá e eu vou fazer um desenho um pouquinho melhor para vocês, tá? Bom, então deixa eu mudar aqui a cor, vou usar amarelo como sendo as arestas de L, as arestas da cobertura. Então, a gente tem aqui os vértices, né? E aí você tem as arestas que cobrem os vértices. Então, aqui essa aresta cobriu esse daqui. Você pode ter aqui uma aresta cobrindo esse outro vértice. Você pode ter esse caminhozinho aqui que tem essas arestas em amarelo que cobrem esses vértices. Repara que na aula hoje cedo eu fiz um exemplo que não fez muito sentido, porque eu fiz um exemplo que era algo assim. Repara que isso daqui, tudo bem, é um conjunto que pode ser de cobertura para algum grafo, mas não associa a gente uma cobertura mínima, porque você tem essa aresta aqui que ela está sendo inútil, porque esse vértice já foi coberto por essa aresta ou essa aresta também, né? E esse vértice já foi coberto por essas duas arestas. Então, essa aresta aqui e essa aresta aqui pode ser que façam sentido continuar com elas, porque você tem esse vértice que pode ser que, se não tivesse sendo utilizada essa aresta, não tem como a gente cobrir uma cobertura mínima. Da mesma forma esse. Mas essa aresta aqui, ela pode ser desperdiçada, ou seja, ela pode ser removida e ainda assim a gente tem uma cobertura. Como consequência disso, a gente pode dizer garantidamente que todo subgrafo, aliás,
toda componente conexa desse conjunto L, ou seja, H é o grafo obtido por componentes conexas que são estrelas. Ou seja, você tem exatamente em cada componente conexa, exatamente um vértice com um grau maior do que 1. Então aqui pode ser que tenha outro cara aqui, beleza. Tá? Então esse é o grafo L a ser considerado. Aliás, o grafo H, que é o grafo obtido pelas arestas L. O que está em amarelo de aresta é o nosso conjunto L. Aí, continuando o que estava lá nos slides, a gente tem que M é um emparelhamento máximo desse grafo aqui. E aí na aula eu até usei roxo, né? Usei a cor roxa, talvez não tenha aqui, vou usar a cor vermelha. O emparelhamento máximo que tem nesse grafo, por exemplo, esse cara aqui faz parte do emparelhamento, isso aqui faz parte do emparelhamento, isso daqui faz parte do emparelhamento, isso daqui faz parte do emparelhamento, certo? Bom, então a gente tem L, são as arestas em amarelo, que inclusive as vermelhas aqui, mas também estão em L, né? H é esse grafo todo, aliás, é um subgrafo de G, né? Mas é o grafo que ficou. M é o emparelhamento máximo, repara que isso aqui de fato é um emparelhamento máximo, onde cada componente conexa são estrelas, né? Então, só tem um único vértice em cada componente conexa com grau maior do que 1. Então, você tem, além disso, os vértices que estão em U. Os vértices que estão em U são os vértices que não são saturados. Os vértices que não são saturados são os que na aula lá eu fiz em azul, eu vou usar a mesma corzinha azul. É esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse vértice. São os vértices que não estão saturados no emparelhamento máximo M. Dando continuidade ao que vai aparecer lá, a gente tem que as arestas que sobram à remoção do emparelhamento, elas são necessariamente de vértices não saturados para vértices saturados. Em outras palavras, você não pode ter na remoção dessas arestas vermelhas do emparelhamento máximo alguma aresta que seja com vértices insaturados, porque caso contrário você teria um emparelhamento maior do que esse máximo em vermelho. Por exemplo, se eu removesse essas arestas em vermelho e sobrasse alguma aresta aqui, essa aresta poderia estar no emparelhamento, porque esse vértice não está saturado em M e esse vértice não está saturado em M. Então, você teria a possibilidade de aumentar esse emparelhamento. Então, a gente tem que não existe essa aresta aqui em H. Tá? Vamos voltar lá para os slides e dar continuidade. Tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Bom, tá, U a gente já sabe, M a gente já sabe, L a gente já sabe, tá? Então, como M é o que eu estava falando, né, é o emparelhamento máximo, H induzido por esses vértices de U não tem aresta, similar ao caso anterior, porque senão a gente poderia ter um emparelhamento maior, beleza? Então, a gente tem para cada vértice que sobrou em U, pelo menos uma aresta associada a ele, que vai para M. Então, L, que é o conjunto de arestas em amarelo que eu coloquei lá no desenho, menos M, que são as arestas do emparelhamento, quando você remove o emparelhamento ali, possui esse tamanho, né? Pelo menos uma aresta para cada vértice que está insaturado, que é justamente o que ficou lá, né? Olhando aqui nesse sketch, né? Removendo essas arestas aqui em amarelo, esses vértices aqui em U tem uma aresta indo associado a ele. Tem essa aresta associada a esse vértice, essa aresta associada a esse, essa aresta associada a esse. Então tem pelo menos uma aresta para cada vértice que sobrou ali. Bom, com isso, além disso, a gente tem que U são os vértices não emparelhados e há exatamente 2M vértices no emparelhamento, muito parecido ao caso anterior, né? Quantos vértices tem no emparelhamento? 2M, onde M é o tamanho do emparelhamento, beleza?
assim como no caso anterior a gente tinha isso. Então, a gente tem que L, que são as arestas que ficaram ali em H. Removendo ali as arestas do emparelhamento, o que sobrou são o quê? Pelo menos uma aresta para cada vértice de U. Então, você tem essa desigualdade aqui sendo satisfeita, pelo menos uma aresta para cada vértice que sobrou. E o número de vértices que está em U é o que? É N, que é o número de vértices no grafo, menos o número de arestas que você tem no emparelhamento M máximo que você tomou inicialmente. Certo? Pronto. Agora é só dar continuidade. Porque o que a gente tem? Bom, L menos M é maior ou igual a N menos 2M. Repara que esse maior ou igual poderia eventualmente ser igual. Não tem problema. A desigualdade que a gente quer provar aqui não vem por conta dessa desigualdade. Ela vai vir por conta do que vai aparecer a seguir. Então, espero que tenha ficado claro aqui essa desigualdade, mas enfim. Então a gente tem que M mais L é maior do que N, certo? M é o emparelhamento máximo de H. H é um subgrafo de G. O que a gente está querendo olhar são os subgrafos, aliás, é o emparelhamento máximo de G. O emparelhamento máximo de G, eu estou falando com vocês, estou editando aqui um outro vídeo aqui, gente, desculpa aí. Para graduação aqui e tal, tá indo, foi tudo corrido aqui. Bom, beleza, vamos voltar para cá. M é o emparelhamento máximo de H. H é um subgrafo de G. Como eu estou querendo relacionar emparelhamento máximo de G, então a gente tem que o tamanho do emparelhamento máximo de G ele é maior ou igual do que o emparelhamento máximo de H. O emparelhamento M, ele também é um emparelhamento de G. Porque repara que H, eu selecionei algumas arestas ali que formaram a cobertura, e da cobertura que eu obtive o emparelhamento máximo. Então, se era o emparelhamento naquele subgrafo, também é um emparelhamento no grafo maior. O grafo maior só estou adicionando mais arestas ali. Mas o emparelhamento estou mantendo, porque as arestas em vermelho ali, elas continuam não tendo vértice comum em G. E o tamanho do emparelhamento máximo do grafo pode ser que seja maior. Pode ser que com a adição de algumas arestas ali, você consiga um emparelhamento maior do que aquele emparelhamento que você obteve em relação a L, em H. Então, por isso que existe essa desigualdade. Beta' é igual a L, porque L é a cobertura de menor tamanho. Então, é a cobertura de menor tamanho em G. Então, beta' é igual a L, igual a gente tinha visto aqui. Então, agora, beleza. Você tem que essa soma é maior ou igual do que M mais L, a cardinalidade de M mais a cardinalidade de L, que a gente viu aqui que é maior ou igual a N. Poderia até ser igual a N. Não tem problema, ainda assim vai manter a desigualdade. Bom, então, a gente tem que alfa' mais beta' é maior ou igual do que N, mostrando assim a desigualdade que a gente queria. Dando continuidade ao que estava no vídeo anterior, que eu adicionei aqui nessa edição, a gente tem então o resultado provado, que é alfa' mais beta' é igual a N. Beleza? Bom, eu poderia voltar atrás agora no vídeo da aula, mas eu vou continuar aqui só para terminar, que só tem esse slide, que é como consequência, então, a gente tem que o tamanho do conjunto dependente máximo é igual ao tamanho da cobertura mínima de vértices por arestas se o grafo for bipartido. A gente tem duas igualdades, né, que a gente mostrou nessa aula. Aliás, a gente tem duas igualdades que a gente mostrou nessa aula. A primeira igualdade é que alfa mais beta é igual a N, onde alfa é o tamanho do conjunto independente máximo e beta é o tamanho da cobertura de aresta por vértice mínimo, e essa soma é igual a N. A gente mostrou isso nessa aula, e também é conteúdo que a gente já viu antes da prova, inclusive eu cobrei isso na prova. E se o deltinha for maior do que zero, e de fato isso aqui satisfaz a definição, a hipótese, a gente provou aqui nesse último resultado que alfa' mais beta' é igual a N, ou seja, o tamanho do emparelhamento máximo mais o tamanho da cobertura de vértice por aresta mínimo é igual a N.
para qualquer grafo. Mas se o grafo é bipartido, a gente tem do teorema de Koenig que o tamanho do emparelhamento máximo é igual ao tamanho da cobertura de aresta por vértice mínimo. Ou seja, a gente tem que esse alfa' aqui é igual a esse beta. Então, como n aqui é igual a esse n, você tem que alfa mais beta, que é igual a alfa' é igual a n, e você tem que alfa' que é igual a beta mais beta' é igual a n. Ou seja, porque alfa tem que ser igual a beta'. Então pronto, isso mostra esse resultado aqui final. E acabou a aula, na verdade acabou aqui o que eu queria complementar, o que eu falei na aula de hoje. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido bem. E é isso. Tchau.